Olá, olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estou aqui para mais uma conversa, dentro dessa jornada sobre o arrebatamento, um assunto atual, e visto que é um assunto que a igreja cristã trata desde os seus primórdios, então mais de 2000 anos, mas não deixa de ser um assunto atual. Temos falado aí por alguns momentos a respeito do arrebatamento, dos sinais, das evidências do arrebatamento. E hoje eu quero fazer uma análise aqui do capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus, que na verdade é uma base muito forte de sustentação dessa doutrina. Ali nós temos uma explanação bem completa e é claro que há alguns pontos que oferece discordâncias de entendimento, mas uma análise profunda do texto, nós podemos entender realmente que o arrebatamento secreto para os salvos acontecerá, é promessa de Cristo, foi Ele quem prometeu, e sabemos que logo logo irá se cumprir. Falamos a respeito dos sinais em um outro vídeo, sobre esses sinais, comparando o que está escrito no capítulo 24 de Mateus com aquilo que está acontecendo hoje, Temos aí alguns acontecimentos mundiais, inclusive agora mesmo vi o noticiário de que a Rússia declara guerra à Ucrânia. Vinha essa tensão, ataque, não ataca, vai ter ou não vai ter, recua, inclusive andou recuando, tirando algumas tropas de lá, mas o presidente Vladimir Putin acaba de anunciar guerra à Ucrânia. Inclusive, há uma frase interessante aqui, que ele postou a respeito desse conflito. Ele diz assim: nós concluímos que o conflito com as forças armadas da Ucrânia é inevitável. E envio algumas palavras, olha só, envio algumas palavras para aqueles que possam ficar tentados a interferir. Um recado indireto dos Estados Unidos. Então, o pessoal que está tentando intervir, inclusive já aplicar algumas sanções à Rússia. E há uma promessa, é claro, principalmente dos Estados Unidos, de atacar, de revidar o ataque da Rússia à Ucrânia. Então, ele envia aqui uma palavra, ele fala: eu envio aqui algumas palavras para aqueles que possam ficar tentados a intervir. A Rússia responderá imediatamente e vocês sofrerão consequências que jamais vivenciaram em sua história. Vladimir Putin, O negócio está engrossando aí, o caldo está engrossando. E nós sabemos que, conforme nós falamos aqui no vídeo passado, comparando as profecias do capítulo 24 de Mateus com aquilo que está acontecendo no mundo, concluímos então que muito em breve Jesus voltará. E dentro dessa análise do capítulo 24, é um capítulo extenso que fala de alguns assuntos relacionados ao fim dos tempos. Por exemplo, nesse capítulo 24, ele está dividido da seguinte maneira. O versículo 1 e o versículo 2 fala a respeito da destruição do templo lá por General Tito, através de General Tito, que destruiu o templo no ano 70 depois de Cristo. Os discípulos chegaram: Senhor, olha esse templo bonito e tal, que coisa linda, pedra sobre pedra, tal, bonitão, todo ornado de ouro, bonito. E o Senhor falou: não ficará pedra sobre pedra. Aconteceu a profecia e, inclusive, realmente a questão da pedra sobre pedras, elas foram totalmente removidas para tirar o ouro, que continha nas pedras. Então, aconteceu essa profecia. A partir do versículo 3 até o versículo 14, nós temos aqui sinais que antecedem a volta de Jesus para a igreja, o arrebatamento secreto, aquilo que nós pré-tribulacionistas acreditamos. E dentro desse versículo 3 até o versículo 14, eu vou fazer uma análise rápida para vocês aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Por exemplo, versículo 3, a pergunta dos discípulos é sobre o fim dos tempos, sobre a consumação dos séculos. Diz: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? E que sinal
que sinal nós teremos da consumação dos séculos. Então, o versículo 3 já deixa bem claro que Jesus está falando não mais daquela época da destruição do templo, lá em 70 depois de Cristo. Há uma certa linha de entendimento que acredita que Jesus veio naquela época, então totalmente fora de cogitação. O assunto diz respeito à consumação dos séculos, ao fim dos tempos. O versículo 5, existe a expressão, né, de que alguns surgiriam dizendo, eu sou o Cristo. Né? Isso, algumas pessoas, por exemplo, os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja não vai subir antes do arrebatamento, eles apontam toda essa profecia do capítulo 24 de Mateus, somente a segunda vinda de Jesus em glória, que eu vou chegar lá. Mas, na verdade, esta é a primeira prova de que esta profecia, em parte, ela é para o arrebatamento secreto, que somente os salvos verão. Porque no versículo 5, ele diz assim, não deixem que as pessoas enganem vocês, porque muitos vão chegar para vocês e vão dizer, eu sou o Cristo. Entenda uma coisa, a última coisa que as pessoas estarão atrás na grande tribulação é o cristianismo. Isso não vai ser um assunto que vai interessar. É certo que vai haver a pregação do evangelho, é certo que vai haver pessoas que vão se converter e vão pagar com a sua própria vida. Mas, no todo, no entendimento geral, o cristianismo foi banido, o cristianismo deu lugar a uma religião única que o anticristo vai implantar. Então, dizer que durante a tribulação alguém vai chegar e dizer eu sou o Cristo, isso não vai ter relevância nenhuma. Então, essa profecia diz respeito, sim, ao nosso tempo, ao tempo que estamos vivendo, antes da volta do Senhor para a igreja. O versículo 6, ele fala de guerras e conflitos iniciais, né? Ele fala assim, vai haver guerra, vai haver conflitos, mas ainda não é o fim, né? Ainda não é o fim. Então, veja bem, o versículo 7 fala que isso aqui é o quê? Isso é princípio de dores, tá? É só princípio de dores. E no vídeo passado eu falei a respeito desses sinais, da intensificação dos sinais. Porque às vezes alguém pode dizer, mas sempre houve terremoto, sempre houve guerra. Mas nunca houve terremoto como há hoje. Nunca houve guerra como a guerra hoje, né? Ele fala que é o princípio de dores. E não é o fim. Então ele começa a falar dentro do versículo 7, algo interessante. O versículo 7 começa com uma palavra interessante. Ele diz, porquanto. Olha só, ele termina o versículo 6 dizendo, ainda não é o fim, vai ter guerra, mas não é o fim, vai ter conflito, mas não é o fim. Porquanto, ou seja, aí ele começa a citar, ele muda a expressão, ele fala reino contra reino, nação contra nação, fala da intensificação das guerras, né? E é interessante que ele, no versículo 8, ele diz assim, em vários lugares, já mostrando que esses conflitos iniciais se intensificariam com o passar do tempo, e é o que nós temos visto. Então, guerras hoje, quando se fala em guerra, já não se fala como falava antigamente. Nós temos guerras de várias maneiras acontecendo aí, guerras biológicas, guerras de conflitos ideológicos, né? Temos guerras de todos os níveis que você possa imaginar acontecendo no mundo inteiro. Essas guerras acontecem, então estão intensificando-se, estão tomando proporções que você não pode imaginar. Por exemplo, eu falei aqui no vídeo passado que os Estados Unidos e a Rússia juntos têm condições, têm poder de destruir o mundo 40 vezes. A Rússia, que agora se declara uma super poderosa, uma grande potência, que até pouco tempo era considerado uma ameaça local, né, uma ameaça regional, e acho que isso doeu no seu ego e começaram a crescer em cima desse ideal de crescer as suas forças, de crescer a sua capacidade militar. Agora está sendo uma ameaça global. Então, as coisas estão caminhando para o arrebatamento. O versículo de número 9 e 10, Jesus aponta outro sinal, a rejeição do cristianismo.
E é interessante notar o texto bíblico, eu estou com a Bíblia aqui no capítulo 24, e o versículo 9 e 10, ele diz assim: então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. O problema aqui é o nome de Jesus, né? Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, a rejeição ao cristianismo. A igreja, ela está vivendo um momento, a igreja que prega o evangelho genuíno, verdadeiro, ela está vivendo um momento na terra que ela está sendo quase que expulsa, né? Se você olhar lá atrás, no Êxodo, por exemplo, do povo de Israel, do Egito, nos últimos momentos a nação já estava quase que expulsando a nação de Israel. Saiam daqui, não suportamos mais a presença de vocês aqui. E é isso que está acontecendo hoje, né? O versículo 11, ele fala de falsos mestres, fala do engano religioso. O engano religioso, é claro que hoje é algo devastador no seio da igreja de Cristo. O engano religioso, ele acontece dentro das igrejas, né? Quando Cristo falou a respeito disso, de falsos mestres, que inclusive eu estive citando agora no nosso último culto de ensino, que um dos nossos inimigos da fé são os falsos mestres. Porque os falsos mestres estão aí para oferecer às pessoas aquilo que elas querem, não aquilo que Deus quer, não aquilo que Deus oferece, não a pureza da doutrina bíblica, mas a facilidade. E eu falava que antes, há alguns anos atrás, era muito fácil você proteger o rebanho dos falsos mestres. Você identificava os falsos mestres, identificava onde eles estavam e dizia: não vá para lá. Eles ensinam sobre isso. Isso é prejudicial à sua saúde. E para que o rebanho tivesse contato com as suas falsas doutrinas, eles teriam que ir lá, onde eles estavam. Hoje os falsos mestres estão dentro da sua casa. Hoje eles estão dentro da sua casa a um toque, a um deslize de tela. Você pode ter contato com falsas doutrinas. Enquanto estamos aqui mostrando a pureza do Evangelho, enquanto estamos aqui mostrando a pureza da doutrina bíblica, o verdadeiro caminho que conduz ao céu, o falso mestre está lá na internet. A internet deu voz aos falsos mestres, deu voz a muita gente que não tem capacidade de ensinar, deu voz a muita gente que não tem caráter cristão, deu voz a muita gente, e muita voz mesmo, porque as pessoas tendem a buscar esses caras, a buscar o falso ensino, as falsas doutrinas. Então, a internet hoje deu voz aos falsos mestres que se multiplicaram. Então, mais uma vez, o conceito da multiplicação dos sinais. É como eu falei antes, o cara estava na esquina, se avisava que não. Hoje eles se multiplicaram e estão dentro das casas. Eles estão aplicando a sua doutrina no dia a dia. Enquanto o cristão vem uma vez, 2 vezes na semana receber um alimento na igreja, alimento sadio, ele passa os 7 dias da semana recebendo alimento que não convém. Enquanto estamos aqui dizendo: é aqui, isso aqui é certo, isso aqui é errado, o falso mestre diz: está tudo certo, nada é errado. Então esse era um dos sinais, né? E a Bíblia diz aqui, interessante, que Jesus fala no versículo 11, que eles enganariam muitos, né? Eles vão enganar muitos. Então, esse engano, né, que eles praticam, que os falsos mestres eles vão apresentar e já apresentam, não é uma nova interpretação da Escritura. Ele fala aqui de algo novo para os cristãos. A intenção não é enganar as pessoas lá fora que não têm entendimento. Não é enganar as pessoas lá fora que não têm conhecimento do Evangelho. A intenção é enganar quem já tem o conhecimento. Quando ele fala do engano, enganar a muitos, é mudar a mensagem. É dizer: cara, o teu pastor está errado. Entendeu? O teu pastor está errado. Não dá ouvido a ele. Ele quer que você pare. Ele quer que você pare a sua vida. Ele quer que você deixe de ser feliz. Vem cá. Curte a vida. Seja feliz. Não te preocupa com isso. É uma nova interpretação do Evangelho. Porque essa nova interpretação dada pelos falsos mestres, ela atende justamente aos anseios do povo. É isso que o ser humano quer. É isso que o povo quer. Alguém que o apoie. Alguém que diga para ele: cara,
pode casar quantas vezes quiser, cara, pode abortar, o corpo é teu, as regras são tuas, é isso que se fala. Mas vamos lá, versículo 12, ele fala a respeito da dureza de coração, né? E nessa dureza de coração ele apresenta um sinal muito claro, que é a ausência de amor. E quando a gente fala de ausência de amor, né, nós falamos justamente do que está acontecendo agora. Amor é algo que está realmente em falta, né, no mundo. Vimos agora, por exemplo, a Colômbia, né? A Colômbia aprovou o aborto até os 6 meses. 6 meses, meu amigo. Pasmem, 6 meses de vida. Uma criança dentro do seio dentro do ventre de sua mãe, que nasce aos 6 meses de gestação, ela vai para a incubadora, completa o tempo ali na incubadora e consegue viver, porque ela está totalmente formada. Totalmente. E lamentável, a Colômbia aprova agora o aborto até os 6 meses de gestação. Meu corpo, minhas regras, falta de amor e defendendo uma tese absurda, buscando ter os seus próprios direitos, eles acabam intervindo na vida de alguém que não pode ter escolha. A Colômbia, inclusive, está já há muitos anos, numa lista que existe, a lista mundial de perseguição aos cristãos, que é todo ano apresentada, divulgada pela Missão Portas Abertas. E nessa lista eles classificam assim, os 50 países que mais perseguem o Evangelho. E pasmem, dos 50 países do mundo que mais perseguem o Evangelho, a Colômbia é a de número 30. Isso mesmo, número 30 de maior perseguição ao Evangelho. E o ódio é pregado ali. A perseguição e o desprezo à verdade é pregado ali, é vivido ali. Esses dias eu falei na igreja a respeito, eu falei no vídeo também, a respeito da agenda da ONU para 2030. E o item 5 dos seus grandes objetivos é o empoderamento das mulheres. E é isso que o feminismo está buscando. Quando você vê todo um movimento por trás das nações que têm um comportamento mais conservador estão sendo atacadas com essas ideologias. E o objetivo da ONU é que de 2015 até 2030, todos os seus 17 objetivos estejam cumpridos. E o quinto diz respeito ao empoderamento das mulheres. Ou seja, nações estão se rendendo a uma minoria. Se você for procurar hoje na Colômbia, mesmo com a restrição ao Evangelho, mesmo com o ódio sendo pregado e estimulado, a maioria da nação não concorda. Não concorda, porque há um senso lá dentro, há algo lá dentro que diz, não está errado essas coisas. O Brasil, nós estamos aí numa grande luta. Ideologia de gênero, o empoderamento das mulheres, para que elas tenham o direito de matar, pelo simples fato de achar que o seu corpo deve ter as suas regras. Mas acontece que, aos poucos, nós vamos vendo as nações se encurvando diante de uma minoria. Porque o que vale aqui não é quantos acreditam, quantos aceitam. O que vale aqui é a agenda da ONU, que eles já estabeleceram, tem que acontecer. O mundo vai ter que se curvar a essas ideias. E essa agenda nada mais é do que a preparação para o governo único do anticristo. É isso aí, dureza de coração. E o versículo 14, terminando a sessão, né, que eu falei, a primeira sessão, destruição do templo, versículo 1 e 2. Versículo 3 até o versículo 14, a segunda sessão, os sinais que antecedem a volta de Jesus. E o versículo 14, ele encerra falando a respeito de um grande, de um poderoso, de um arrebatador avivamento no que diz respeito à pregação do Evangelho. É claro que também não podemos esperar que haverá um grande número de salvação correspondente à intensidade da pregação que haverá nesses dias. Não, porque as pessoas estarão com seu coração endurecido, com falta de amor,
o aumento da iniquidade fará com que as pessoas tenham comichão nos ouvidos. Paulo falou que nos últimos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos, não dariam ouvido à sã doutrina. Esse avivamento poderoso que há de vir sobre a terra e que já está dando seus sinais de início, eles diz respeito à ação evangelizadora da igreja. Não diz respeito, né, à salvação em si, como será a resposta, mas um movimento evangelístico poderoso dos últimos dias. A terceira seção do capítulo 24 de Mateus, ele fala a respeito da grande tribulação, e vai do versículo 15 até o versículo de número 31. Aí sim, depois do arrebatamento, Jesus leva a sua igreja e o mundo vai passar pela grande tribulação, né? O versículo 15, ele fala a respeito da revelação do verdadeiro caráter do anticristo, né? Querendo ser adorado como Deus, querendo ser adorado, e é interessante o versículo bíblico, no versículo 15, porque aqui o anticristo já terá um acordo com o mundo, um acordo de paz, que será traçado agora, que já pode realmente ser traçado e assinado antes do arrebatamento até, tá? Entenda isso. Esse tratado é apenas um engano, é um projeto de engano para enganar as nações, e Israel não aceitará isto aqui. O versículo de número 15, já falando dentro da grande tribulação, quando ele apresenta o seu verdadeiro caráter, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, ou seja, o anticristo vai chegar no lugar santo, no santo templo de Deus, e vai querer ser adorado como Deus, como o Messias enviado. E então, Israel não vai aceitar. Rompe-se a aliança e começa a pior parte do conflito. A pior parte do conflito. O versículo 22, aliás, 16 até o 22, ele fala sobre o tormento da perseguição de Israel. Quando entra aquelas passagens de quem estiver na sua casa não saia para o campo, quem estiver no campo não volte em casa, ai das grávidas, fujam para os montes. Fala da fuga de Israel na grande tribulação. O versículo 23 até o versículo 26 fala sobre os falsos messias que poderão se apresentar, como uma tentativa aí de convencer Israel de que o próprio anticristo é o Messias. Ele vai dizer assim: olha, não acreditem quando disserem para vocês, ele está ali. Uma possível referência a alguém tentando convencer a nação de Israel que ele, o anticristo, é o Messias. Ou até mesmo alguém tentando mostrar para Israel que chegou o momento de vencer o anticristo porque o Messias verdadeiramente chegou. E ele falou: não acreditem, de qualquer maneira, não vai ser assim, Até nesse tempo vai ser, nesse exato momento aí da grande tribulação, da poderosa perseguição a Israel, vão surgir falsas notícias de que o Messias chegou, certo? Mas o período da grande tribulação, ele dura 7 anos. Dura 7 anos. O versículo 27, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. E essa expressão Filho do Homem, muito usado no texto bíblico, muito usado por Ezequiel, que inclusive é citado no capítulo 7 de Daniel, quando ele refere-se na sua profecia à glória do Messias, e ele diz assim: eu vi um como Filho do Homem. E essa expressão Filho do Homem, ele refere-se à humilhação de Jesus como ser humano, que morreu na cruz, e também à sua exaltação. Quando Jesus fala aqui a vinda do Filho do Homem, ele está falando da sua vinda em glória. Ele diz assim: aquele que for humilhado, A Bíblia diz que todos os povos da terra verão, até aqueles que o mataram, que ultrapassaram ele, que transpassaram ele. Até Israel vai reconhecer o Messias e vai reconhecer em Jesus aquele que foi rejeitado, aquele que foi humilhado. Então a vinda do Filho do Homem diz respeito à vinda de Jesus em glória. Ele vem para quê? Ele vem para livrar Israel. O versículo 29 ao versículo 31 fala que é uma manifestação pública de Jesus, quando ele virá em glória para livrar Israel. Estevão, ele teve uma visão interessante quando
ele foi apedrejado, né? E quando ele foi apedrejado, que os seus algozes o apedrejavam, a Bíblia diz que ele se põe de joelho e diz assim: eu vejo o céu aberto, eu vejo o Filho do Homem, mais uma referência aí ao Senhor Jesus, né? Muito bem, e nós temos aí então uma distinção entre arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. Nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que vamos subir no arrebatamento secreto, confirmado pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 é muito claro. 1 Coríntios capítulo 15 é muito claro. Tá? Então vamos ver aqui uma distinção, né? Entre arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. Arrebatamento, a palavra arrebatamento quer dizer raptar, levar de súbito, com força, arrancar com força, com rapidez. Ou seja, se não há arrebatamento, os pós-tribulacionistas acreditam que Jesus não virá levar a igreja secretamente. E atribuem todas essas profecias, como eu falei, somente à vinda de Jesus em glória. Se isso é verdade, por que Jesus vem arrebatar a igreja? Se isso é verdade, por que raptar? Se ele já chegou. Então, entenda isso, né? Muito bem, o arrebatamento, né? No arrebatamento, olha a diferença. Jesus não virá à terra. A Bíblia diz que os santos serão conduzidos ao encontro do Senhor nos ares. Jesus não vem à terra no arrebatamento. Ele vem até os ares e nós nos encontraremos com ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 até o 17. Nós vamos nos encontrar com ele. Ele receberá a igreja lá em cima. Isso, arrebatamento. A vinda de Jesus em glória, depois da grande tribulação. Arrebatamento, começa a grande tribulação, 7 anos aí com o anticristo. Aí Jesus vem em glória, aí sim. A Bíblia diz que todo olho verá, né? Aí nesse ele virá a terra. A Bíblia diz que ele virá para livrar Israel e ele virá a terra. Ele pisará no Monte das Oliveiras. Tá? E vai guerrear contra as nações. E a Bíblia diz então que todo olho o verá. Todo olho verá. E verão, diz a Bíblia, o Filho do Homem. E nesse momento aqui, a igreja que foi arrebatada no arrebatamento secreto, estará com Jesus, virá com ele. Se você ler o capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver a preparação de um cortejo nupcial para acompanhar o noivo, para acompanhar o Cristo, o Filho do Homem que virá para livrar Israel. E isso está declarado, a apresentação em glória da igreja, lá em Colossenses. O texto bíblico de Colossenses é muito claro, quando ele diz assim no capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A igreja, ela já não estará aqui na segunda vinda de Jesus, ela virá com ele, tá? Ela virá com ele. E quanto àqueles que creram em Cristo na grande tribulação, que morreram, ou que até mesmo suportaram e conseguiram viver, não sei de que forma, que não vai ser nada fácil, que conseguiram escapar durante 7 anos, não sei como. Quanto a esses serão acrescentados ao número de salvos. Os que estiverem vivos viverão o milênio de Cristo. Aqueles que já morreram gozarão da eternidade e as suas mortes serão vingadas pelo Filho do Homem, que executará juízo sobre o diabo e seus anjos, sobre o anticristo e sobre o falso profeta. Isso tudo acontecerá, tá? E aí então começa o milênio, que nós vamos estar tratando mais para frente em outros vídeos, mas vamos andar um pouco mais a respeito do arrebatamento. Nós temos ainda muita coisa para aprender a respeito de tantos sinais que estão aí se cumprindo aos nossos olhos. E o que cabe a nós como cristãos? Entendendo o tempo, percebendo, como diz a Bíblia Sagrada, o tempo,
que é já tempo de despertarmos do sono. Vamos despertar para a nossa fé. Vamos despertar para a urgência desta mensagem. Jesus está voltando. Não tem como a gente ficar mais protelando o tempo. Não tem como mais ficar adiando as nossas decisões. É preciso tomar uma atitude, assumir uma postura verdadeira de cristão verdadeiro, genuíno, que tem compromisso com a verdade. Os sinais estão aqui. Os sinais estão ao nosso redor, estão diante de nossos olhos. A você, a mim, cabe a responsabilidade de cuidar da nossa fé, de amarmos o Senhor, de não darmos ouvido aos falsos profetas, aos falsos líderes, que tentam de alguma forma nos induzir ao pecado e fazer com que sintamos prazer e segurança no pecado, porque esse é o papel dos falsos mestres, fazer com que você se sinta seguro numa vida de pecado e de desobediência às Sagradas Escrituras. Atente para isto, atente para os sinais. Jesus está voltando. Chegou o tempo de nos preparar